Olá, pessoal. Conforme, combinado, nós vamos estar falando essa semana sobre Jesus. E eu estou aqui dando continuidade ao vídeo de ontem, que eu falei sobre Jesus, o Rabino. E hoje eu vou estar dando continuidade sobre essa fala minha ontem. Bom, na época de Jesus, o sistema de ensino era faraisaico. E nessa época, com os fariseus, a prática rabínica ela foi popularizada e ampliada, já que para ser sacerdote, tinha que pertencer à tribo de Levi, enquanto ser um rabino especificamente não era necessário pertencer a uma tribo especificamente. E a prática sacerdotal estava ligada à questão do oferecimento dos sacrifícios que eram feitos no templo. O rabino, além de ser a questão rabínica, ele poderia ser formal e poderia também ser informal. Então, na questão de Jesus, ele não foi alguém que entrou na escola e seguiu carreira para ter a sua própria escola, para ter a sua própria formação, para poder estar formando muitas e muitas pessoas. Então, nós podemos ver aí que os rabinos também eles poderiam ensinar nas sinagogas, quando estes eram pessoas influentes, de grandes influências e sendo respeitado. É tanto que Jesus chega em uma das sinagogas, no dia de sábado, e é dado a ele uma oportunidade, porque ele era reconhecido como uma pessoa influente. Jesus, ele separou para si 12 talmidins, que eram os seus discípulos, que estava sendo formado por eles pelo seu jugo. E o que era o jugo do rabino? Repetindo o que eu falei ontem. O jugo do rabino era o conjunto de regras e interpretações própria de cada rabino. Ou seja, o ensinamento naquela época, a escola naquela época, os judeus, eles tinham essa compreensão que cada rabino poderia ter o seu jugo, poderia ter a sua interpretação. E eu disse que isso muitas vezes criava muitas divergências, no sentido dessas interpretação. E nesse caso, com Jesus, ele era diferente do modo específico da maioria dos fariseus. Eu vou estar falando um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Há entre os estudiosos a ideia de que Jesus estudou na escola de Hilel, sendo essa escola de Hilel, ela era de característica humanista, e entrando aí na convergência de pensamento, onde seu ensino, ou seja, onde o ensino de Jesus, ele era humanizado. Ele, segundo aí alguns pensamentos levantados, alguns estudiosos, ele estudou na escola de Hilel, e ele faz uma fusão aí de alguns pensamentos de Hilel para a sua prática de ensino, que era humanizado. Os fariseus, na verdade, eles eram mais ligados à interpretação de Shammai. E os saduceus, eles eram mais ligados à interpretação de Hilel. É tanto que os sábios, eles dizem o seguinte, que quando o Mashiach vier para reinar, ele vai reinar segundo as interpretações de Shammai. Eu vou estar falando no vídeo amanhã sobre a diferença dessas duas escolas. Só que Jesus, ele tinha na sua prática de seu ensino, ele tinha uma diferença quando ele estava com as multidões e quando ele estava sendo arguído pelos fariseus. Qual era a diferença? Por exemplo, quando os fariseus eles iam trazer o ensino para o povo, ele geralmente falava o seguinte, segundo o sábio tal e tal, nos ensinou isso e aquilo. Ele fazia referência a esses sábios. Jesus também fazia referência, a alguns sábios, porém, ele sempre evocava para os seus ensinamentos a Torá, o que a Torá estava dizendo. Ou seja, os seus ensinamentos não estavam apenas pautados na influência dos sábios, mas ele reafirmava aquilo o que a Torá estava dizendo nos seus ensinamentos como princípios, na verdade, para a vida.
Então, Jesus, através das suas práticas, mostrou os princípios para a vida. E é tanto que o povo começa a se ficar perplexo, que dizia que, diferentemente dos fariseus, ele ensinava com autoridade. Ou seja, ele não apenas pegava, né, a visão dos sábios da época, como eu falei ontem, que ele foi influenciado, né, pela escola farisaica, e amanhã eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, algumas coisas que ele pega, traz a visão desses rabinos, que houve sim uma influência no seu pensamento, mas sempre ele evocava aquilo que a Torá dizia como princípio de vida para aquelas pessoas. E como o seu jugo, eu disse ontem, era completamente diferente do jugo dos rabinos, dos fariseus, né, dos sábios da sua época. Amanhã eu vou estar falando sobre as características dessas duas escolas, mais, vamos dizer assim, popularizadas, né, na época de Jesus, que era a escola de Shammai e que era a escola de Hillel.